Evangelho de João 14, verso 26. Aleluia. Acharam? Queremos trabalhar a temática da doutrina, né? A palavra de Deus é pneumatologia, né? Uma das doutrinas sistemáticas na qual nós queremos falar sobre o Espírito Santo. E vamos começar hoje. E a proposta é 5 mensagens em cima dessa doutrina, né, do Espírito Santo, onde nós vamos ir conhecendo um pouco mais sobre o Espírito Santo. Então, não falte a próxima terça, né? Vem estar conosco. Então, veja, João 14, verso 26 diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Nós queremos trabalhar o Espírito Santo como consolador e guia, né? Nesse primeiro momento, entre 5 mensagens que será trabalhado sobre a doutrina do Espírito Santo. Então é importante que possamos assim conhecer um pouco mais quem é o Espírito Santo, né? Ele é aquele que vai nos consolar das aflições, ele vai nos guiar em toda a verdade, ele também é aquele que capacita-nos a estarmos vivendo segundo a vontade de Deus. Então, olha como é importante nós entendermos o auxílio que o Espírito Santo nos dá para caminharmos enquanto estamos neste mundo, vivendo, né, nas aflições diárias. É Ele que sustenta, é Ele que fortalece, é Ele que nos guia, é Ele que nos dá a graça para vencer todas as dificuldades e aflições. Então é importante que nós venhamos fazer assim uma leitura a respeito de situações corriqueiras na nossa vida. E que assim a gente possa fazer uma certa comparação. Vamos pensar assim, todos nós, por certo, já precisamos de um ombro amigo. Um ombro que, num dia difícil, de crise, nós possamos assim confiar naquela pessoa amiga próxima e abrir o coração e contar aquilo que está afligindo. Ou talvez você já precisou em algum momento, quem sabe viajando, né? E aí GPS quebrou, perdeu, né, a conexão, você ficou atrapalhado não sabendo o caminho, você parou em algum lugar e perdeu informações para que você pudesse se reencontrar naquela caminhada, naquela jornada sua. Então, olhando para esses pontos que são naturais acontecer no nosso dia a dia, na nossa história, podemos olhar que na vida cristã nós temos quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ser, em momentos difíceis, o teu ombro amigo. Na presença dele, clamando a ele, né, e solicitando a ele refrigério, que ele vai guiar você, vai te auxiliar. É ele que também vai nos guiar no caminho da verdade para não nos perder, né, para que possamos assim chegar ao propósito e ao objetivo da nossa jornada de fé. Então veja como é interessante quando a gente traz para a nossa realidade, né, do dia a dia, as condições ou as características que vivemos aqui, né, e possamos assim trazer a pessoa do Espírito Santo, aquele que é o nosso Consolador, para refletirmos
que Ele está ali, Ele está à disposição. É Ele o ombro amigo, é Ele aquele que nos guia. Então, veja, é mais fácil, quando a gente faz essa conexão, entender que em todo momento, em toda situação, adversidade, Ele vai estar lá, pronto para estender a mão e te ajudar. Então, facilita a sua história, a sua vida, a sua jornada, quando você sabe que tem um grande amigo poderoso em todo o tempo para te ajudar. Nós queremos também, irmãos, entender que dentro dessa jornada que vamos fazer durante 5 terça-feira, aprofundar o projeto, né, de verdadeiramente, ao conhecer a palavra, ao meditar nela, trazer mais a comunhão de Deus na pessoa do Espírito Santo para o dia a dia da nossa vida. É fundamental que você entenda que dentro desse propósito, Deus sempre se colocou à disposição para se revelar. Veja, no Antigo Testamento, como acontecia? No Antigo Testamento, você vai ver que o Espírito Santo ele fazia o quê? Trazia consolação. Ele trazia e dava direção aos seus profetas. Quando você lê Isaías 6:13, diz assim, como a um que sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Olha a figura que a palavra de Deus usa para trazer, né, uma referência, mostrando que Deus ele tem todo um cuidado, toda um olhar diferenciado para assim trabalhar na sua vida. Ele pega a figura da mãe. A mãe, ela, em momentos que a criança está se desenvolvendo, tem momentos que ela chora, tem momentos que ela tem fome, há momentos que a enfermidade alcança. Então, quem é que está ali ao lado? É a mãe. Né? Eu lembro que quando era pequeno, sempre tive bronquite asmática e era terrível. Às vezes, ficava semanada aquela situação de crise e perdia sonos. E quem estava junto comigo? A mãe. O pai tinha que dormir, tinha que descansar no outro dia, acordar cedo, pegar, né, o caminho do serviço. Morávamos em bairros no Rio de Janeiro, distante do centro, ele, marinheiro, tinha que ir para o centro. E aí, veja, quem passava a noite em claro era a mãe. Lembro até hoje, muitas das vezes, passando aquela pomada Vic Vaporub, né, no peito, para aliviar, nas costas, a dificuldade de dormir, porque a respiração travava. Então, veja, quando nós olhamos o texto de Isaías, Deus fazendo essa referência e mostrando que existe um que está conosco, o Consolador, para esses momentos. Talvez eu estou sozinho, né? Eu estou abandonado. Não, você não está abandonado, você está com o Espírito Santo em presença, porque é promessa de estar conosco. Nós podemos também ver que ele guiava os líderes. Lá em Juízes 6:34, o texto diz assim, então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Gideão, né? Aquele guerreiro valente, valoroso, aquele jovem que, em momento de uma grande tarefa, meu Deus do céu, e agora? É nessa hora. Né? Eu lembro, quando assumi a primeira congregação, novo, não sabia pregar, não sabia nada, e o pai falou assim, te vira. E eu tive que enfrentar. A gente ia lendo, orando e buscando e se virando. E na hora das mensagens, às vezes ia meio atrapalhada e vai. Daqui a pouco a coisa foi fluindo. Mas por quê? Porque é o Espírito de Deus. É Ele que ia conduzindo, ia capacitando, abrindo os horizontes para que a gente pudesse compreender e desenvolver a palavra.
Então hoje se tornou fácil falar daquilo que ele faz, daquilo que ele é, daquilo que ele pode. Por quê? São experiências vividas na presença dele. Então, o Espírito do Senhor sempre conduziu, né, os líderes para guiar e fazer cumprir o projeto e o propósito dele. Você vai ler em várias passagens, né, do Antigo Testamento. Aqui é um panoramazinho que a gente está buscando para poder você olhar que acontecia no Antigo Testamento, mesmo ainda Jesus não sendo revelado, mesmo o Espírito Santo ainda não sendo revelado totalmente, mas eles estavam lá, atuando, trabalhando e fazendo com que o projeto glorioso do Pai pudesse ser colocado em prática. Então, veja, dentro do texto do profeta Ezequiel, 36, 27, ele diz: e porei o meu espírito no meio de vós, e farei que andeis nos meus estatutos. Isso é fundamental. Se Deus não estiver na casa, não estiver no nosso, né, ser, na nossa vida, para conduzir, para nos revelar a sua vontade, os seus desígnios, irmão, nós perdemos. Então ele tem maior interesse para que o homem possa andar segundo a sua palavra. É importante que, quando nós guardamos a palavra de Deus no coração, ela não vai estar ali simplesmente de balde, né? Que a gente chama, ou seja, sem propósito, sem sentido. Não, ela está ali justamente para que o Espírito Santo nos guie, nos lembrando, recordando, né? Trazendo experiências que ele pode fazer, quem ele é. Isso ajuda nas decisões, entende? Isso nos dá segurança e confiança de deixar o Espírito de Deus nos conduzir. Porque muitas pessoas são inseguras, né? E de repente não conseguem tomar decisões para mudar sua história, para escrever um novo tempo na sua jornada. Mas quando nós entendemos que o Espírito Santo está à disposição para nos guiar, se torna fácil. Por isso é bom ler, por isso é bom guardar os mandamentos, por isso é bom observar os decretos de Deus. Então Ezequiel 36, 27, ele está deixando claro uma promessa: porei o meu Espírito no meio de vós, falando para o seu povo. Mas não é diferente para nós. O que aconteceu quando Jesus foi assunto aos céus? Vos enviarei o Consolador. Entende? Então veja, aquilo que no Antigo Testamento o Espírito de Deus estava no meio do povo e deu vitórias, né? Abriu portas, Mar Vermelho, né? O Rio Jordão, e derrubou muralhas, e tantas coisas que ele fez. Por quê? Porque o Espírito dele estava ali, guiando, fortalecendo, né? E conduzindo. Hoje não é diferente, entende? Hoje não é diferente. No Novo Testamento você veja, Jesus ele apresentou quem? O Espírito Santo como Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14 e 16. Não é em alguns momentos. Fica um minutinho. Não, é para sempre. Essa promessa é verdadeira. Enquanto Deus não enviar Jesus novamente para arrebatar a sua igreja, irmãos, o Espírito Santo vai continuar. A igreja estando aqui, o Espírito Santo continuará. Entendeu? Então, olha como é interessante quando ele afirma, né? Vou enviar o Consolador para que fique convosco para sempre. Então, em todo e qualquer momento, ele está com você.
O crente precisa se apropriar dessa promessa para poder vencer. Porque não é fácil, irmão. O desânimo vem, a luta vem, as setas vêm nos atingir. Nós temos, além das nossas aflições como ser, como uma pessoa, o enfrentamento, temos o ambiente espiritual, que também trabalha para nos derrubar. Assim como também o ambiente espiritual da graça, que está para nos proteger, nos cobrir, nos guardar. Então, é importante que o crente entenda isso. Muitas vezes, há crente que fica só assim, o diabo está me perseguindo, esquece que Jesus está morando no coração. Esquece que tem uma promessa gloriosa, estarei convosco todos os dias. Aí fica atribulado, porque é luta, é problema, não consegue olhar para o alto, para o Senhor Jesus, autor, consumador da nossa fé. Entende? Ele é o nosso guia de verdade, né? É o guia da verdade. O que diz João 16:3? Olha só. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então veja, isso também faz parte de nós entendermos que o Senhor Jesus não nos abandonou, mas nos enviou e concedeu o Consolador, o Espírito da verdade, que não conta mentira, que não conta historinha, que não traz ilustrações de fábulas. Não, ele fala a verdade, aquilo que diz a respeito do Pai. O Pai é a fonte da verdade. O Espírito Santo é a verdade. Então, é importante nós entendermos isso. E depois, nós também vemos no Novo Testamento que, lá em Atos 13:12, sobre o que acontece após o Pentecostes. Veja, ele vai nos consolar, nos dirigir, ele vai conduzir a igreja. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo. Olha só, a situação era necessária de ter alguém com dedicação total para desenvolver o trabalho. E aí houve, uma reunião, estavam orando e buscando a direção de Deus. Quem conduz a igreja? É o Espírito Santo. Quem lidera a igreja, quem consola, quem exorta, quem edifica? O Espírito Santo. Então ele falou, aparta para a obra, ou seja, separa para esse projeto, entende? Paulo, que era Saulo, e Barnabé. Eu vou usá-los, eu vou capacitá-los, eu vou estruturá-los dentro de um projeto glorioso que a igreja estava iniciando, não tinha ainda uma compreensão. É fácil hoje a gente, no século 21, olhar para trás com todo o recurso que nós temos e entender todo esse projeto, esse caminho, esse trabalhar. Mas na época não. Na época era dependência total. Se o Espírito de Deus não operasse, não trabalhasse no meio da igreja, irmão, haveria uma confusão total. Iriam se perder, não saber, não tinha norte, não tinha condição de botar em prática aquilo que Deus tinha para o seu povo. Entende? Então veja, o Espírito Santo, dentro de uma compreensão de um mundo confuso, de um mundo de dor, de aflição, ele é o nosso conforto, ele é o nosso guia espiritual, ele nos ajuda a viver com fé e com propósito. Precisamos entender isso. A fé é fundamental. Ela é necessária, ela tem que estar amparada na nossa jornada como a base estrutural para nós alcançarmos os projetos de Deus. E de repente, nós também precisamos entender
que temos que ter propósito. Eu vou no culto hoje somente. Não, eu venho aqui, como eu já falei várias vezes, para adorar. Eu venho aqui para ofertar a Ele, né? Depois de um dia cansaço, correria, de preocupações. Agora é a hora de estar na casa do Pai, então eu quero ir lá ofertar gratidão, louvor, dedicar a Ele aqueles minutos, aquelas horazinhas que nós vamos ter para levantar a mão e dizer: santo é o teu nome. Reconhecer os atributos de Deus, né, que estão sendo revelados à luz da sua palavra e também pela condução do Espírito Santo, e dizer: tu és eterno, tu és poderoso, tu és glorioso, tu és majestoso. Tudo isso, irmão, traz dentro da compreensão de estarmos aqui adoração a Ele. É o mínimo que a gente pode fazer. Então veja, no mundo tenebroso que vivemos, né, é o Espírito Santo que nos conduz, está em fé e propósito de servir a Deus, ao nosso Senhor, reconhecer que Ele é sempre o Senhor da nossa salvação. Então, isso nos dá prazer de estar na casa do Senhor. Não vamos vir aqui porque queremos, né, cantar, vou ter oportunidade só de cantar, ou quem sabe ver os amigos. Não, eu venho aqui porque eu quero cultuar. Eu quero adorar a Ele, reconhecendo que tudo foi porque Ele concedeu o presente da salvação para a minha vida. Entendeu? Então, isso é que nos motiva. Isso que nos puxa para estarmos reunidos em adoração. Entende? Então veja, quando nós entendemos isso, a gente entra então no primeiro tópico aqui que eu preparei, para dizer o seguinte: o Espírito Santo nos consola nas aflições. Isso é fundamental. Lutas, tribulações, perturbações nós vamos ter. Às vezes tem dia que já amanhece já na tribulação. Isso é parte da caminhada. É o ciclo da vida humana. Agora, quando eu sei que o Espírito Santo me consola nos momentos de aflição, de crise, de luta, de tribulação, facilita. João 14, 26, que nós lemos, a primeira parte diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então veja, Ele vai ser enviado em meu nome. Jesus está declarando isso. Ele fará com que, nos momentos de crise, em nome de Jesus, respaldado pela palavra, né, com autoridade, Ele tem condição de te auxiliar, de estender a mão. Então veja, nós observando dentro de uma compreensão teológica, né? Por quê? Porque nós precisamos estar respaldados na questão bíblica e na questão teológica. Por quê? A teologia, ela vem com a proposta de estudar sobre o Theos, Deus. Então é ensino, estudo a respeito de Deus. Então a teologia, ela traz uma série de conhecimentos, de ensinamentos, né, que, como nós vamos estudar aqui algumas terça-feiras, as doutrinas. E quando veio a sistematização para dar melhor condição de aprendizado, facilitou. Porque assim, ó, veja, nós vamos ficar 5 terça-feiras falando só do Espírito Santo. Entende? É melhor do que às vezes você pegar, né, e ficar pensando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tem gente que começa em Gênesis, termina lá, pouco faz uma coxa de retalho e às vezes não tem conexão. Aqui nós vamos trabalhar, né, hoje. Dentro da proposta, o Espírito Santo é consolador e guia. É dentro desse ambiente, desse projeto de estudo. Então veja, quando nós assim olhamos, nós vamos ver que ele é o Paracleto,
que quer dizer o seguinte: aquele que está ao lado para ajudar. Entende? Não é aquele Deus do mundo aí que oprime, que escraviza, que te subjuga. Olha a diferença. O príncipe deste mundo te escraviza. Você, por certo, viveu debaixo dos grilhões que ele colocou sobre a sua vida, o fardo pesado. Mas Jesus não, Jesus veio libertar e conduziu o Espírito Santo para ensinar em todo momento na verdade. Então ele é aquele que ajuda, aquele que estende a mão, aquele que está pronto para auxiliar. Essa a proposta do Consolador. Esse termo Consolador vem dentro dessa compreensão. Então veja, é mais fácil quando você entende que tem aquele amigo de todas as horas que está pronto para ajudar. Isso dá uma alegria na nossa alma. Entende? Então, é bom o crente entender isso. Se o crente entende essa situação, irmão, facilita muito a vida do crente. A igreja trabalha tranquila, suave, sem uma carga pesada. Entende? Não precisa, às vezes, desencadear todo o problema dentro da igreja. Não, vamos aos pés do Senhor, colocar as nossas ansiedades, as nossas aflições. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. É o Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, Davi coloca, essa situação de consolo, ela vinha de certa forma assim, quando você lê o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que ele não vai temer? Porque ele cria, demonstrava isso e confiava que tu estás comigo. Olha, uma declaração dessa do rei Davi, o salmista, no verso 4 do Salmo 23, bem declarado. Estou passando no vale, como eu estou dizendo, a aflição, a luta, é a crise do dia. Tu estás comigo. Então isso dá um refrigério, saber que a presença divina do Espírito Santo vai se revelando plenamente, eficazmente na nossa jornada. Quando a gente olha para o Novo Testamento, Jesus prometeu o Consolador eterno, e ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então olha só, João 14, 18, ele está deixando uma outra declaração: eu vou para o Pai, mas eu não vou abandonar vocês. Vocês não vão ficar desamparados. Eu vou voltar para estar convosco. Ou seja, dentro desse aspecto, ele está dizendo assim, o Consolador vai estar junto com você. O Consolador vai estar presente. Aquilo que eu fiquei limitado como encarnado, num corpo, na pessoa ali, de estar somente naquele ambiente da Palestina, agora vem um que não vai precisar de estar travado num corpo. Ele é espírito. Então ele vai habitar onde? Dentro do coração. Mas aí se ele entrar no meu, não entra no teu? Não, é em todo aquele que crê, todo aquele que abre a porta do coração. Então ele entra, ele trabalha, ele habita. Irmão, ampliou demais. Entende? Então você, crente, tem que entender isso. Pastor, eu estou na igreja, mas não sinto a presença dele. O que está faltando? É a promessa, estarei convosco todos os dias. Será que você que está travado e não acreditou ainda, não entendeu, e fica às vezes bitolado com algumas situações? Irmão, nós somos falhos, somos pecadores, somos limitados. Mas nós temos que entender que Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso consolador, é Ele que perdoa, é Ele que restaura, é Ele que nos direciona.
Então, é preciso estar dando atenção ao Espírito Santo, para que ele nos guie. Entende? Veja, quando a gente olha lá no tempo do Pentecostes, o que acontece em Atos 2:4? E todos foram cheios do Espírito Santo. Não é só um, não é só o líder. Todos foram cheios. É algo sobrenatural. É uma cobertura espiritual que vem da graça, do poder de Deus sobre o povo dele, sobre a igreja e todo aquele que busca a sua presença. Entende? Paulo, ele vai nos explicar como ele age. Lá em Romanos 5:5 ele diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só a revelação que Paulo vai ampliar para nos dar garantia nos dias atuais. Romanos 5:5. A esperança não traz confusão. Jamais o propósito de Deus é gerar confusão na vida de alguém. Entende? Mas pastor, está dando uma confusão aqui. Não é de Deus. Deus não tem, espírito de confusão. Abre os olhos, pede sabedoria, discernimento e sai desse ambiente que está gerando contenda. Porque não parte de Deus. O Espírito Santo, ele veio trazer paz, ajuda, auxílio, consolo, não confusão. Entendeu? Então, a esperança não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado. Ele está nos alcançando. Ele está se perpetuando cada vez com eficácia em nosso coração. O crente tem que ter o amor de Deus na vida. Se o Espírito Santo habita aí, o amor está aí. Entendeu? É promessa. O Espírito Santo nos consola em momentos de perda, em momentos de lutas, em momentos de dúvida. Então ele traz para nós uma paz, irmãos, que transcende. Isso é tremendo. São frutos do Espírito que é produzido no coração daquele que tem o Espírito Santo, que abriu o coração verdadeiramente e falou: vem fazer morada em mim. Essa paz, ela transcende. Lá em Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Veja, ela é superior, ela é intensificada. Talvez você já deve ter tido experiência em momentos de uma grande dificuldade. De repente você está agindo ali com paz, tranquilo. Mas você não está atribulado, não. O Espírito Santo está guiando. O fruto dele é justamente para isso, para essas horas de dificuldade, de crise, irmão, porque nós temos que passar por isso. E aí ele conduz. A paz dele reina. E isso é fundamental. Um exemplo bíblico disso, nós já até citamos aqui outras vezes, Paulo e Silas. Paulo estava preso em Filipos, enfrentando o quê? Aquela situação extrema, açoitado, jogado, na cela escura, talvez úmida, um ambiente terrível, seus pés presos. Não tinha como ele sair daquela situação, humanamente falando, não tinha. Mas é naquela hora difícil que ele falou assim: ô Silas, estou com vontade de cantar aquele hino maravilhoso. O que é que tu me diz? Paulo, eu também estou com o mesmo sentimento. E aí eles começam a cantar, a adorar, exaltar. E diz o texto: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os presos escutavam. E de repente, quem é que vai entrar em cena? O Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele produz, né, uma paz, uma força, uma graça na vida deles. E de repente aquele louvor, aquela adoração, ela chega de tal maneira na presença de Deus. E aí o terremoto aconteceu, Deus libertou. Revelando o quê? Que o Espírito Santo liberta. Ele tira o jugo, ele tira aquela cadeia que às vezes quer tirar toda a tua alegria de espírito, ela tira a esperança, ela quer às vezes colocar uma depressão e dizer que não vai dar certo. Quando você começa a adorar, quando você começa a exaltar o nome do Senhor, é um grande terremoto espiritual que começa a quebrar a cadeia, as barreiras caem, as portas se abrem, as prisões são quebradas, e quando você vê a alegria do Espírito Santo entra no teu coração, e você começa a dar glória, aleluia, falar mistério com Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos consola em momentos de aflição. Irmãos, isso é verdade, isso é real. É preciso se apropriar da palavra para viver essa realidade. Isso é possível. Não ficou lá só no tempo de Atos, não. É para os nossos dias. Nós, às vezes, não desfrutamos mais porque somos, às vezes, temerosos, incrédulos, em outras coisas. Mas se nós mergulharmos e verdadeiramente depender do Espírito Santo e começar a provocar Ele, é isso aí, provoca Ele, né? Aí você vai ver milagre, você vai ver um trabalhar, você vai ver coisas novas acontecendo. Ele está ali, está esperando. Mas às vezes a gente não prova o comando, a voz de comando, baseado na palavra, e ele vai operar. Por quê? Quando nós clamamos, no nome de Jesus, segundo a sua vontade, Deus realiza. Entende? Então é importante. Outro aspecto que nós precisamos entender do Espírito Santo, ele nos guia na verdade. Isso é fundamental entender. Ultimamente, a gente vê tantas coisas aí que querem dizer que é verdade, mas não tem respaldo bíblico. Não tem condição de afirmar. Então a gente precisa entender que quem é o Espírito que está guiando? Será que é de Deus? Ou é o do engano? É só abrir aí o YouTube. Você vai ver um monte de pregador por aí fazendo um monte de besteira. Falando um monte de coisa que não procede. Por quê? Porque não é o Espírito de Deus da verdade que está guiando. É um outro espírito de engano. É outra coisa que está acontecendo. E tem gente que não tem o discernimento e vai dando crédito a isso. A palavra diz: Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele está falando para quem? Para os apóstolos, para a igreja ali que está iniciando. Então é para aquele tempo? Não. Para que tem a Bíblia? É a palavra, está aqui. Ele já orientou pela sua palavra como devemos proceder. Agora, quando eu leio a Bíblia, eu não entendo. Quem é que nos faz lembrar e ter discernimento? O Espírito Santo. É aqui que ele começa a estar o quê? Ensinando, guiando a entender o amor de Deus, a revelação, o plano da salvação, a pessoa do Cristo que é o único caminho, a verdade, que é a vida. É quem que está aqui orientando? O Espírito Santo. Entende? Então João 14, 26 vai se cumprir nos dias de hoje, quando nós nos deparamos com a palavra e começamos a meditar, comer a palavra, viver a palavra, desfrutar da palavra. Então a gente vai entender que o Espírito Santo
é aquele nosso guia divino. É Ele que vai cumprir as promessas, assim como no Antigo Testamento. Ele cumpriu, né? Lá em Isaías 54 diz assim, ó, verso 13: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Então veja, todos os teus filhos, ou seja, às vezes a gente fica, né? Eu não vou conseguir. Irmão, há promessas. O Senhor está apto e pronto para nos ensinar. É nós queremos, é nós buscarmos, é nós darmos a Ele legalidade para que Ele possa nos ensinar o caminho, como ser conduzido. Veja, no passado, no Antigo Testamento, a lei, ela nos guiava, né? Se eu não me engano, Paulo fala que a lei era o aio, ou seja, aquele que era o tutor, aquele que ensinava, aquele que guia, né? Então ela estava nesse papel de orientar e guiar até que Jesus viesse a ser revelado. No momento que ele é revelado, então veja, nós vamos passar agora a entender que o Espírito Santo, ele não vai mais ficar externamente, mas agora ele está dentro, guiando-nos de dentro, nos revelando o seu querer, a sua vontade, a sua bondade. Isso é fundamental. Jesus, né, anunciou como mestre: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então veja, o Espírito da verdade te guiando em toda a verdade. Vai lembrar o quê? As palavras de Cristo. Então os apóstolos experimentaram isso. Depois do Pentecoste começou uma explosão do crescimento da igreja. Nos dias de hoje, se nós buscarmos a presença do Senhor, nós também seremos guiados pelo Espírito Santo. É muito importante, quando a gente vai tomar alguma decisão, pedir direção a Deus. Quando a gente sai para viajar, entrega o caminho, né, o carro e toda a nossa vida, a família, nas mãos do Senhor para nos guiar, levar em paz, para livrar do perigo, para cortar os laços. Isso é fundamental. Pastor, eu nem oro para viajar. Comece a orar, meu irmão. Há uma promessa. Quando você ora e coloca diante do Senhor, você está na dependência dEle. E Ele guarda, Ele livra, Ele cuida. Entende? Então, isso é fundamental quando a gente entende que o Espírito Santo nos guarda, nos protege, né? E Ele também vai te ensinar e proteger contra os falsos ensinos. Se você tem a presença do Espírito Santo, quando vir aquelas conversas assim que não está fechando, você se sente mal, essa conversa, esse ensino está estranho, você não tem comunhão com aquilo, é o Espírito Santo rejeitando e faz você sentir. Então você sai, seja sábio. Quando está acontecendo isso, porque às vezes acontece, irmão. Então, ele coloca como que uma ânsia, né, de vômito, assim, ó. Eu não estou gostando dessa palavra, eu não estou gostando dessa conversa, eu vou sair daqui porque o ambiente não está legal. Sai fora. Entende? Por quê? Ele está te dando livramento. Porque a palavra diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores. Por quê? Porque não é ambiente para crente. Então o Espírito Santo está botando barreira, dizendo assim: eu estou te ensinando a sair fora desses ambientes. Agora, se você quiser insistir, o negócio não vai ficar bom aí não. Entende? Então, existe essa ação do Espírito Santo, às vezes, trabalhando na nossa vida para nos livrar de ambientes tenebrosos. Às vezes, ele tem a ciência de tudo e sabe que você pode cair, você pode tombar. Então, ele vai te proteger tentando te desviar daquele ambiente, né? Te colocando como que uma ânsia. A gente, quando vê uma comida azeda, nem quer, já joga fora, não é?
às vezes, o agir do Espírito Santo na nossa vida nos faz ter essa repulsa. Aquele ambiente não me traz edificação. Aquela rodinha de murmuração não dá para mim. Sai fora. Por quê? Porque é como fermento, vai aumentando, fermentando, vai criando uma contaminação. Daqui a pouco tu está todo envenenado. Nada mais presta. Então tem que cuidar. O Espírito Santo, ele tem esse propósito também, porque ele é o Espírito da verdade. Quando se fala a verdade, ela é confirmada, a gente sente paz. Mas mentira, quem faz uma mentira vai ter que aumentar um pouquinho mais para garantir aquela mentirinha. Aí vai aumentando, daqui a pouco está um mentirão. Por quê? Porque quer sustentar o erro, o engano. É muito mais fácil ser verdadeiro, autêntico, sincero. Sincero tem que cuidar, né? Porque às vezes a gente fala assim, né? Cara é feio que dói. Aí falar que ele é bonito, melhor não falar nada. Fala assim, tu é amado do mestre. Tu não está dizendo que é feio, que é bonito, porque às vezes a sinceridade vai criar inimizade. Né? Mas olha só, quando a gente lida com o Espírito Santo, irmão, ele nos guia, ele nos orienta, ele nos concede, né, tranquilidade. Né? Quando você olha ali em Jerusalém, em Atos 15, o concílio de Jerusalém foi um momento crucial para a igreja primitiva. Por quê? Aquele debate intenso, né, que estava acontecendo entre os gentios convertidos, que tinham que seguir a lei de Moisés, mosaica, né? Eles aceitaram Jesus, são gentios, mas tem que ser circuncidados. Isso criou um embate terrível. Então, os fariseus, né, aqueles judaizantes, eles estavam insistindo que era assim que tinha que acontecer. Você vai ver isso em Atos 15, 5, quando diz, é necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardem a lei de Moisés. Se fizer isso, é salvo. Está dentro. Mas não precisava mais isso. Entende? E aí, então, Pedro, Tiago e os apóstolos buscaram o quê? Direção. E após todo um processo de discussão, o que o Espírito Santo fez? Guiou a decisão que está lá em Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Isso foi direção do Espírito Santo, depois de discutir, refletir, de orar. Então, assim, não precisa botar mais cargo pesado na vida dos gentios. Entende? Isso é importante. Quantas pessoas se desviaram? Porque vieram com alegria, foram tocados pelo Espírito Santo num culto nosso. Daqui a pouco aquele irmão querendo, né, com zelo, né, já botar a pessoa na linha da nossa tradição, espantou. Foram embora. Nunca mais voltou. Porque não pode. Poxa, eu quero vir aqui, estou sentindo a alegria do Espírito de Deus, estou tendo paz, senti o perdão, agora não pode nada? Irmãos, é menino na fé, está começando a primeiro engatinhar, a caminhar, então não fica jogando um fardo pesado. Você já tem aí, sei lá, 30, 40 anos de fé, já aguenta, né? O peso, já aguenta o rojão, como a gente diz. Mas quem está começando a fé, ele não entende nada. E às vezes a gente põe um fardo pesado e vai embora. Nunca mais. Então assim estava acontecendo em Jerusalém, naquele concílio. E agora, os gentios, circuncidam ou não? Vão guardar a lei ou não? O que é que nós vamos decidir? Então, aprove buscar a presença do Espírito Santo e ele orientou, né? E dentro desse direcionamento dele, ele
evitou o quê? Divisão. Ele evitou que houvesse fragmentação no projeto. E a igreja conseguiu vencer, operante, unida, as portas se abriram para os gentios, e hoje nós temos aí o evangelho espalhado em todo o mundo. Então veja como é importante, antes de nós tomarmos certas decisões, pedir a orientação. Ele está ali, bem pertinho. Só dá lugar para que ele possa falar. E ele vai direcionar da melhor forma possível. O Espírito Santo também ele vai nos capacitar a viver a vontade de Deus. Isso é fundamental. Por quê? Porque nós não conseguimos. Nós temos uma natureza caída, pecaminosa. A tendência nossa é pecar. Mas quando o Espírito Santo habita no nosso ser, né, ele então faz com que a gente seja capacitado a viver a vontade de Deus. Olha só. O que Deus quer para a tua vida? Será que Ele quer te aprisionar? Não. Será que Ele quer ver você triste? Não. Será que Ele quer fazer, de repente, uma pegadinha com você, dar uma enganadinha em você? Não. Ele quer o melhor para você viver a plenitude da graça, do amor, da bondade, né, dele na tua existência. É isso que Deus quer, o melhor. Tá? Então veja, quando nós olhamos para essa condição, a gente precisa entender que a vontade de Deus, muitas das vezes, é que nós renunciemos, que nós se santifiquemos, que nós venhamos a deixar certas coisinhas que podem atrapalhar a nossa fé. Então, essa é a vontade de viver na santificação. A palavra é clara. Sem paz e a santificação, ninguém verá a Deus. Então veja, se Ele quer que a gente viva em uma plenitude da sua graça e da revelação, quem é que nos faz capacitar para viver isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, além do Consolador e guia, ele vai fazer o quê? Nos dá poder para obedecer a Deus. Irmãos, é necessário um revestimento para nós podermos obedecer. Por quê? A nossa natureza é rebelde. A proposição de se tornar rebeliado contra Deus, desobediente, é grande. Então, quando o Espírito Santo habita, ele vai quebrando, ele vai limpando, ele vai contornando, ele vai verdadeiramente dando-nos a condição de se aproximar de Deus, viver a presença de Deus, ser santificado. Por que nós somos santificados? Porque Ele está habitando. Se Ele sair do nosso coração, nós estamos ralados. Tudo perdido. Ah, pastor, mas de vez em quando eu peco. Sim, você peca. Mas você não está aprendendo a vencer esse pecado? A se desviar do mal? Não adianta, não tem justificativa. Ah, eu sou fraquinho. Como é que a gente se fortalece? Bíblia, oração, presença dele. Tem crente que tem que estar todo dia na igreja, porque é a renovação dele. Veio do mundo de treva, do mundo de pecado, de drogadição. Ali, o anseio, o desejo dele, às vezes, é voltar. Agora, se ele está na casa do Pai, adorando, exaltando, servindo, buscando, orando, ele está sendo renovado todos os dias. Então, tem crente que, assim como Paulo, oh, Deus, tira esse espinho. Não, fica com esse espinho, a minha graça te basta. Tem crente que tem que estar todo dia no culto para alcançar o céu. Por quê? Porque ele vem todo arrebentado, todo atrapalhado. E se ele falhar, e se ele não vigiar, aí ele cai. Então, veja, é importante que a gente entenda que o Espírito Santo nos dá esse poder de obediência para viver na presença de Deus.
para que possamos desfrutar cada vez mais. Veja Juízes 14:6, diz assim, ó, então o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão e ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Veja só, o poder de Deus na vida de Sansão, mostrando assim, ó, que Deus tem intenções de estar junto. E nessa hora ele te dá força, poder, autoridade, revestimento, dá graça, sabedoria, para você tomar decisão. Sansão estava ali caminhando e apareceu lá o leão, e agora? Ei, ele tem uma promessa. Deus falou que iria me abençoar. Deus falou que eu seria forte, que eu teria que seguir os mandamentos e ia acontecer da presença dele estar comigo. Então esse leãozinho eu vou dar um jeito nele. Não precisa correr. Entendeu? Qual é a promessa de Deus na tua vida? Porque os leões vão estar te rodeando. Mas você está focado na promessa? Você está com um propósito claro de servir a Deus? Ah, mas está difícil. Ele está contigo todos os dias. Então ele te reveste. Ele te dá força. Ele te dá graça. Ah, pastor, esse é o Antigo Testamento. Está aí no Novo Testamento. O que diz? Atos 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Olha só. Então, no Novo Testamento, esse poder também é para todos os cristãos, para todo aquele que crê. Ser revestido, né, da virtude do Espírito Santo. A virtude do Espírito Santo também pode ser traduzida pelo poder do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo. Então, se você entendeu que tem promessa de Deus, que tem um projeto glorioso e você está caminhando, aparece algum intruso lá tentando tirar o foco da tua jornada, você tem que solicitar, como eu disse, provoca o Espírito Santo aí, ó, Espírito Santo, eu quero a promessa, então me ajuda. Ele vai te ajudar, vai te livrar, vai guardar, vai fortalecer, vai te sustentar, vai abençoar a tua vida. E você vai vencer. Entende? Por quê? Porque é Ele que garante. É Ele que verdadeiramente concede a você, né, a vitória. Então veja, quando nós olhamos Paulo, que traz essa relação no Novo Testamento, conectando que a presença do Espírito Santo na tua vida te produz santificação, você vai ver lá em 1 Tessalonicenses 4:7, assim, ó, porque Deus não nos chamou para a imundícia. Olha só, Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Ou seja, você vivia na imundícia. E não é para estar mais lá. Ele te chamou para te arrancar daquele ambiente. Para viver uma vida de santificação. Isso é o que? Obra do Espírito Santo. Por isso ele tem que habitar no nosso ser. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Tessalonicenses 5:23. Né? É Ele que vai nos dar força para amar, perdoar, testemunhar e alinhando-nos ao coração de Deus. Então, veja, andar na presença de Deus e obedecer a sua palavra, por nossa conta, nosso mérito, não dá. Talvez você até se esforce uma semana, mas daqui a pouco desiste. Mas quando o Espírito Santo habita e Ele te conduz, você vai vivendo, você vai sendo renovado, você vai se crescendo, né? E sendo empoderado pela presença dele e se tornando um grande gigante. Quando você vê no Novo Testamento, Pedro, um homem impossível, um homem temeroso, ele negou Jesus. Não era aquele Pedro que diz, não, eu estou aqui, ninguém vai tocar em ti. Ei, Pedro, o que é isso, Pedro? Nem sabe o que vai acontecer contigo. É às vezes nós, se achando que podemos, né? Já viu aquele crente bobo assim, eu vou pisar na cabeça de Satanás. Vai pisar nada. Vigia. Não fala besteira.
Se Jesus não tiver na tua vida, é Satanás que faz você picadinho. Entende? Mas tem crente bobo, neófito, que fica lá e falando, e como diz o outro, arrotando, né? Falando alto e dizendo besteira. Falta de palavra. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, não vencemos. Pedro vivia dizendo, né, que não vou fazer, não vai acontecer. Negou. Mas depois que Jesus chama ele de novo, ele tem um real encontro. Depois do Pentecostes, ele foi cheio do Espírito Santo, cheio da presença. Quem é Pedro? Um homem totalmente transformado, cheio de unção, de graça, de sabedoria, né? De ousadia. Porque deixou o Espírito de Deus mudar a sua vida. Então, irmãos, nós precisamos abrir mão daquela soberba, da nossa altivez, dizendo, nós somos, nós podemos. Nós não podemos nada. Se o Espírito Santo não operar na nossa vida, não nos guiar na vontade de Deus, não nos revestir, nós não somos nada. Você pode até se familiarizar com a igreja, você pode até ensaiar alguns milagres aí, que hoje em dia se produz até milagre. Falsos milagres, falsos profetas, está cheio por aí. Combinadinho, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou lá naquela igreja, você procura aí, o CPF, o nome, você procura mais informação, aí você me passa que eu vou falar que Deus está revelando e vou dar o nome, vou dar o CPF. Aí o crente bobo fica chorando, chorando lá. Deus está falando nada. Deus pode fazer? Pode. Mas será que Deus precisa ficar te revelando CPF, te revelando... Entende? E está cheio, está cheio. Tem ensaio de arrebatamento, está tudo aí na internet. Hoje a internet está abrindo leque para todo mundo ver as falcatruas que estão por aí. Esse dia eu estava vendo um menino novinho, copiou uma frase em inglês de um outro camarada que profetizou. Ele repetiu a mesma coisa, falando para o irmão, Deus tem promessa na língua, e repetiu, querendo dizer, você vai para a América, Deus vai abrir as portas. Aí foram lá, desmascararam, pegaram o vídeo do profeta que fez e botaram ele a mesma coisa. Tem uma vírgulazinha. Aí quer dizer que é Deus. Falso profeta. Ensaiando, né? Ser arrebatado, aí cai para trás. Irmão, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Não precisa ajudar ele, não. A gente só precisa abrir o nosso coração e ser humilde o suficiente, pedir, entra aqui, tira toda essa mazela ruim, tudo que não presta, limpa. Salmo 139. Som do meu coração. Vê se há alguma coisa ruim que não presta, tenebrosa, tira, limpa. Irmão, nós precisamos ser sinceros com Deus. Não precisa enfeitar nada. Prega o evangelho sadio, um evangelho simples, mostrando que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus está voltando. Mas tem gente que está fantasiando tanta coisa e um monte de gente daqui a pouco frustrado. Porque não acontece. Deus não tem compromisso com quem é mentiroso, com quem engana. Eu posso aqui inventar uma profecia e dizer no nome de Deus. Ele tem compromisso de cumprir? Não. O problema é meu. Então, nós quando entendemos que o Espírito Santo é aquele que nos capacita a viver a vontade de Deus, então Deus vai conduzir da melhor maneira a nossa jornada, porque tem uma promessa gloriosa e Ele quer que você vá bem. Ele quer
realmente que você alcance, né, a plenitude da bênção dele na tua vida. Então vale a pena pagar um preço. Vale a pena reconhecer que nós somos miseráveis pecadores e que se ele não estiver na nossa vida, nós não vamos a lugar nenhum. A pior coisa que tem para um crente pregador, um crente que não faltava culto, é quando chegar naquele dia, não vos conheço. Não tem mais solução. Você já está diante do trono. Não tem mais volta. Ei, pregava, eu profetizava, eu ganhei alma. Não te conheço. Tchau e benção. Vai embora. Escorrega direto lá no caldeirão. Acabou. Terrível. Então, enquanto estamos aqui, temos que pedir misericórdia. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmão, é o nosso consolador, é o nosso guia. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que vai nos dar condição de verdadeiramente alcançar a promessa gloriosa, os céus. Para isso, você está se esforçando. Então, guarde a palavra. Tranca ela no teu coraçãozinho aí. Convida o Espírito Santo para estar aí, para te lembrar da palavra, da verdade, e você ser vitorioso nele. Fique em pé, nós vamos orar, alegrar-se na presença dele. O Espírito Santo está em nosso meio. Ele quer cada dia mais confirmar sua palavra no coração. E se você sente que às vezes está difícil, convida ele. Ei, Espírito Santo, me ajuda. Me fortalece, me sustenta, me renova, enche-me da tua presença. Eu preciso da tua glória, eu preciso da tua graça, eu preciso, Senhor, da tua misericórdia. Me ajuda a vencer.